Olá pessoal, mais um programa Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber mais programas diferenciados, você já sabe. Olha, hoje nós estamos aqui com a Célia Faustino e com a Ana Calaça. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, Neida. A Ana é artista plástica, é professora de História da Arte. Prazer, viu, Ana? Prazer é meu de estar hoje aqui com vocês, uma delícia. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. E a Célia Faustino, que, gente, eu vou ter que ler. Eu não gravei tudo, só uma partezinha do que ela faz, porque ela é artista, é dançarina, é terapeuta. Vocês vão ver. Terapeuta e educadora corporal, 45 anos de experiência profissional. Ela nasceu já assim. Pesquisadora da área de dança e da música. Facilitadora de práticas de meditação e meditação sonora. Massoterapeuta especializada na Thai massagem e na massagem integrativa. Formação. Eutonia, dança, pilates, alongamento, consciência corporal, Hatha Yoga, Kundalini Yoga e Yoga Flow. É isso? É isso. Só isso, no caminho do sagrado, né, Célia? Escute, olha, um prazer, viu, ter você com a gente, aliás, vocês duas. E aí, para começar com tanta coisa, eu sei que você começou, na verdade, desde pequenininha com um balé. Isso. Né? É. E aí eu queria que você contasse pra gente como foi esse seu início com a dança. Então, primeiro queria agradecer, né, Eneida, pelo convite. Eu já sabia desses encontros, eu acho muito interessante. Eu acho que a gente precisa dialogar, conversar, se conhecer, né? E gratidão também à Ana, né, que a gente pediu para que também estivesse junto, para criar uma dinâmica, né? Enfim, e quando eu comecei, é interessante, né? Porque eu até uma certa idade, eu romanceava muitas coisas, né? Enfim, então eu achava que eu comecei a fazer dança com 6 anos de idade, né? Aquela ideia de ser bailarina, pará. Até que um dia aconteceu uma entrevista comigo. Daí eu já estava mais velha e a pessoa fez uma colocação em relação à dança, se a dança serviria como uma terapia. E naquela época eu já era terapeuta, né? E daí foi muito interessante, porque eu falei, putz, e agora? Porque eu sabia que a pessoa esperava que eu falasse que sim. Tinha que falar que não foi a minha história, né? A terapia surgiu depois, até por algumas questões da dança mesmo, né? Só que daí nesse dia, nessa entrevista, é que caiu a ficha. Quando eu fui contar a história, não tão de forma romântica, mas de forma mais realista, né, eu entendi que, assim, eu morava numa cidade interior, eu era garota que brincava em árvore, eu não era garota que brincava de boneca, né, eu tinha uma coisa muito forte com o corpo já, sem saber. E a gente veio aqui morar em Santos, num apartamento pequenininho, num apartamento de fundo, assim. Então, assim, eu perdi a minha espacialidade. Não por acaso, o lugar que eu dou as aulas chama espaço, né? Então, eu perdi essa espacialidade, fiquei contida. E a minha mãe observou que eu comecei a mostrar um quadro, assim, de ficar muito quietinha, introspectiva, né? Daí uma amiga dela que sugeriu, coloca ela no balé, né? E daí o dia que caiu essa ficha para mim, eu já mais adulta, que eu entendi, eu falei, olha que interessante, então a dança de alguma forma surgiu na minha vida, não para eu ser bailarina, mas para eu viver um processo, né, de autoconhecimento, de cura. Célia, você não acha que também tem assim, as pessoas têm um entendimento quando fala que é terapêutico, que às vezes um pouco no senso comum, não é assim, de que você vai procurar porque você está com um problema, porque você tem alguma, né, dificuldade que você tem que resolver. Não é legal a gente pensar que terapêutico tem outras dimensões também, não é? Como é que você vê isso assim? Olha, isso é uma coisa que eu acho bem interessante a gente refletir sobre isso, né? Conversar, falar para criar uma reflexão, pensamento, né? Eu mudei muito a minha visão de vida, né? Eu acho que nós somos seres que estão aqui para evoluir.
Então, nesse processo evolutivo, tudo que puder ser um facilitador, ele vai funcionar como facilitador, né? E a experiência do corpo, ele é um facilitador, né? Então, a ideia da evolução é evoluir enquanto ser, e não porque está doente. E nessa dimensão, é uma dimensão terapêutica Sim. também, não é essa dimensão evolutiva. É. E eu acho interessante, Ana Célia, você colocando isso, a questão da evolução, através do corpo, porque a gente ocidental tem muito essa questão da dicotomia. O espiritual é uma parte e o corpo é outra. Como se a gente só fosse espiritual e o corpo a gente estivesse habitando só no corpo. Não, nós somos uma integral, né? Integrais, nós somos integrais. Nós somos Célia, Eneida e Ana, são únicas e são corpo e alma, né? Corpo e espírito. Então, essa evolução, digamos, ela pode se dar através do corpo e você evolui integralmente, né? Tanto que essa massagem que eu aplico, né, eu coloquei esse termo massagem integrativa. Então, ela é uma massagem que ela é facilitadora para o processo de você se reintegrar. Porque quando a gente se reintegra, né, corpo, mente, pensamento, sensação, a gente se potencializa. A gente se enfraquece quando a gente só é uma coisa e não é a outra. Na minha visão. Celinha aí, você falando parece muito fácil, assim, parece que foi muito natural, né, da bailarina e depois encaminhar para... Mas como que foi um pouco, assim, esse processo, né, de bailarina clássica e depois entrar nessa... Se descobrir, né, como terapeuta. Como terapeuta. Então, ele é um caminho que no início, quando ele começa a se fazer, eu acho que ele é meio por si só. Né? Depois vai chegando uma maturidade que você começa a escolher mais, né? Você acha que foi meio inconsciente? Você não foi tinha noção inconsciente, Neida, mas tem um fator físico, porque o físico, a estrutura sempre traz a gente para a Terra, né? Qual foi o fator físico? Eu adquiri uma artrose de quadril, né? Uma artrose. Né, que hoje em dia, por exemplo, eu nem poderia estar sentada do jeito que eu estou sentada, não poderia dar aula como eu dou aula para vocês, blá, 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 tudo isso, né? Então, de novo surgiu a questão terapêutica, e eu vejo muito, eu sempre falo isso, tudo bem, eu sofri com a minha artrose, eu lido com ela até hoje, mas ela me possibilitou um novo caminho, um novo andar, né? Porque eu tinha que encontrar em mim primeiro, eu tinha que me salvar. Então, aí eu vejo a minha vida muito próxima da criadora da Eutonia. É isso que eu ia falar, né? Como é o nome dela? É Gerda Alexander. Ela criou a Eutonia por um processo individual, de cura. Sim, conta a história dela, certo? Um pouquinho. E tem também, poucas pessoas conhecem, mas, por exemplo, eu trabalho com Pilates, né? O Joseph Pilates, que é a pessoa, né? Ele também... Ele criou todo o trabalho dele em função de dificuldades. Tem o Feldenkrais. Feldenkrais é outro também. Ele tinha problemas. Então, assim, eu sempre valido muito os criadores que vieram de um próprio processo. Né? Porque se neles funcionou, que é um pouquinho como a gente vê... Eu gosto de fazer muito paralelo entre as coisas. Né? No yoga, por exemplo, a gente segue quem? Um mestre. Né? Quem é o mestre? É aquele que já teve um tempo para vivenciar uma certa experiência na prática, não só na teoria, né? E que está chegando num certo resultado, está com uma certa idade, pensando de uma certa forma. Esse é o mestre, que pode ser uma mestra. Pode ser em qualquer... Né? Por exemplo, na culinária, geralmente as mestras boas são aquelas mulheres com mais idade, né? As negras, preferencialmente. E sempre falo assim, que tem um redondo aqui, assim, que é né, substância, né? Que é a competência, que é feita com o tempo mesmo. É interessante, assim, porque você fala que adquiriu uma artrose, assim como a Gerda
e o Joseph e outros, né, e desenvolveram técnicas para poder sobreviver, para poder lidar, viver com melhor qualidade de vida, mas é o que a Ana falou, não precisa você ter nenhum problema, Sim. né, específico para você usufruir dos benefícios dessa técnica, das técnicas, né? Tanto que tem uma coisa que às vezes eu brinco em aula, isso eu sempre faço, como vocês estão? Seja individual ou grupo, sempre pergunto, como vocês estão? Né? E sempre que alguém fala assim, tô bem, eu falei, ótimo. Então, hoje é dia de subir mais um degrau. Porque quando a gente está bem, o que a gente pode fazer? A gente pode lembrar de evoluir. Né? Posso ampliar minha percepção, posso tomar consciência de uma melhor relação com o corpo, com o espaço, com o movimento. Pode ser coisa simples, mas é a gente ir numa outra camada de nível de estar. Né? Quando a gente está com uma dor, ou está com alguma necessidade, ou está passando por um momento mais emocional, a gente precisa dessa abordagem para dar esse suporte, né? Mas depois, para continuar a ficar bem, né? Para voar, por exemplo, eu brinco, eu sou viciada. Faz 15 dias eu fui fazer uma prática de yoga na escola de uma amiga, né? Daí eu brinco, eu falo assim, eu gosto de vez em quando ser mandada. Porque daí eu tô numa outra experiência, né? Eu tô mais passiva, agora faz isso, agora faz aquilo. E, por exemplo, atualmente para mim, fisicamente eu tô bem, emocionalmente eu tô bem. Então, o que acontece? Quando eu vou numa experiência dessa, eu posso ir para uma outra camada. Desenvolver outras percepções, não é? Eu acho que tem... quando você vai buscando cura, né, que você está com uma dor, que você traz um problema, né, eu também acabei indo procurar a Célia, a massagem, os encontros de otonia por conta de problemas de saúde, né, e hoje que eu tô com menos dor, as últimas vezes que a gente fez, você percebe que você consegue alcançar outras relações, né, de percepção. É interessante, como você comentou, Eneida, que a gente vem de uma cultura que separa muito o corpo, né? E para a mulher ainda tem um peso de um corpo que tem que corresponder a determinadas expectativas, não é? Verdade. Então eu acho que é interessante quando a gente consegue romper com isso e começar a pensar o corpo como qualidade de vida, né? Esse autoconhecimento, né? A alegria, o prazer, as descobertas, como autoconhecimento, né? E menos com expectativas de um corpo que atenda a um padrão. Um padrão, Eu acho que esse conhecimento, assim, eu faço Pilates, né? E, na verdade, né, Célia, eu faço, mas é um mix de técnicas, né? Não é só Pilates, é eutonia, é várias outras coisas. Ela me põe ali para suar. E eu não tenho, assim, nenhum problema específico. Não fui buscar porque estou com determinada dor. Então, isso que você falou é verdade. Mas é algo que faz tão bem, Traz uma qualidade. e é uma qualidade de vida que você pode estar num pilates específico ou numa musculação, mas aquilo eu não posso deixar nunca, porque aquilo me traz uma qualidade, uma experiência que eu nunca tinha tido, né? Com outras técnicas, né? Que são puras, digamos assim. Né? E aí, por exemplo, eu entrei em contato, e você também, né, Ana, com a eutonia. Aí eu gostaria que você explicasse um pouco o que é a eutonia. Então, a eutonia foi criada pela Gerda Alexander, né, que é uma alemã que já faleceu, e ela, numa idade assim bem jovem, 18 anos, ela teve um problema muito sério de coração, uma endocardite, que na época dela não tinha cura, que nem agora, faz pouco tempo eu conheci uma pessoa que tem um marca-passo, porque ele teve endocardite, né? Na época da Gerda não tinha marca-passo, né? Então não tinha como reequilibrar isso, né? E ela começou a viver no próprio corpo como viver a partir disso. Então, acho que isso é o fundamento, assim, na eutonia, né? Tanto que na eutonia a gente não tem modelos, faça assim, faça assado, como é no Pilates, como é no balé, né? Mas faça como é possível para você, e a partir desse possível,
amplia a possibilidade de que isso vá se transformando. Eu sempre falo, nós somos seres em transformação o tempo inteiro, de forma negativa ou positiva. Sim. Então fique mais atento. O que está acontecendo com você? Né? O que você está precisando modular? Eu sempre uso esse movimento aqui. Eutonia é modulação. Né? Então, estou sentindo dor no joelho, eu estou assim, estou muito tensa. Né? Então, quer melhorar isso? Quer modificar? É possível modificar. De novo a gente volta para a questão terapêutica, né? Enfim. E sim, é possível modificar. E você me falou agora, só para eu fazer o link. Era o que é eutonia. O que é né? eutonia. Porque é muito. Quase ninguém conhece. Né? Eutonia é um trabalho de consciência de corpo, né? Que é tomar mais consciência do corpo, só que assim. É uma abordagem extremamente profunda, né, que faz você fazer um grande mergulho para dentro de si mesmo. Né? Então você vivencia muito o silêncio, o aquietar-se, né, aprender a se escutar. Porque a gente na correria da vida, a gente fica com uma vibração sonora, né, mental muito grande de preciso fazer isso, depois preciso fazer aquilo. E essa sonoridade toda faz com que a gente fique assim num nível super caótico aqui, assim, né? Fica E a gente começa a perder contato com o corpo, né? E é muito interessante. Eu sempre defendi isso. As pessoas buscam o trabalho corporal a partir da dor. Se a gente viesse antes, buscar o trabalho corporal por causa do prazer... Que diferença, Que né? diferença. Que fazer. E o que é o prazer? Prazer, que nem eu brinco muito na minha aula. Você vai trabalhar, tudo que a gente faz no nosso dia a dia é frontal e é repetitivo. Né? Ninguém faz isso durante o dia, ninguém faz isso. É muito difícil. Então, assim, num trabalho corporal, o que é reintegrar-se? É você dar a condição do seu corpo para ele voltar para todas essas possibilidades de movimento que ele tem. Porque é assim que ele fica saudável. O saudável não é não ficar doente. O saudável não é não morrer. A gente adoece e a gente morre. Na minha concepção, saudável é quando a gente consegue estar sempre atuando na nossa maior potência, que não é a perfeita, mas é a maior que a gente pode chegar a cada momento. Que sempre pode mudar, né? Muda sempre. Muda sempre. Está sempre mudando. Né? Célia, você acha que, como é que você vê assim, essa percepção do corpo, ela é uma percepção que dá uma dimensão de vida mesmo, de perspectiva, né? No que você percebe que essa consciência do corpo, né, pode trazer de consciência também das próprias perspectivas de vida, de um olhar para a vida? Então, o que você me perguntou, eu já tenho como responder, mas daí eu tenho que colocar um pouquinho do yoga. Do yoga não tanto como prática física, mas como a prática filosófica pela qual eu me identifiquei. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que não tenho religião. Consegui me aproximar de algumas, não me identificava. A filosofia do yoga, eu me identifiquei. Né? Então, isso que você falou agora é uma coisa muito assim. Você começa se autocuidando, né? Mas, por exemplo, dentro da filosofia do yoga tem toda uma questão do grupo, de perceber o entorno, né? O próprio sentido namastê, né? Significa isso, esse integrar, esse princípio assim, que eu tô bem, tá? Mas eu só posso ficar absolutamente bem quando todos estiverem bem. Né? Então você começa a sair da sua bolha individual. Você começa a entender a importância, por exemplo, de você lidar melhor o seu entorno mais proximal. Então, a pessoa que trabalha na minha casa, minha família. Né? Depois você começa a entender que você precisa ampliar isso. Né? Então,
a ideia é que essa consciência, eu sempre O defendo corpo é isso. âncora, né? Para essa Já desse eu vi uma frase, o reverberação, corpo é a né? âncora da mente saudável, né? Que legal. Essa imagem de uma árvore Legal. também. Porque você cria, a partir de você tenta criar um ambiente de equilíbrio, um ambiente harmonioso, né? Sim. E as pessoas vão reparar isso. Sim. Com certeza, é a mesma coisa quando você se aproxima de alguém muito agitado ou muito nervoso. Aquilo passa também. Uhum. A energia passa, Sim, né? o tempo todo. Da mesma maneira que alguém que está em equilíbrio consigo mesmo, Uhum. né? Ou quem está em harmonia, Uhum. também vai passar isso e vai conseguir lidar com os aspectos, né? Com o que acontece na vida de uma maneira que traz uma tranquilidade para os outros também, né? Uhum. Então eu acho que isso é interessante também, furar a bolha, sair da sua bolha do eu que tem que estar bem. Não, você não vai estar bem se o teu entorno também não estiver bem, Uhum. né? E isso vai se expandindo, porque você vai querer que mais gente esteja bem, porque você vai ficar também, né? Sua qualidade de vida melhora. Eu acho que essa questão... E aí, eu queria, porque você falou assim, eu tenho que pegar um aspecto da yoga para responder, né, Ana? Então, cada técnica, nada é perfeito, se esgota, digamos assim, em si mesma. Cada uma tem uma abordagem e tem uma riqueza que você precisa, talvez, conhecer, né? Sim, né? E no meu caso eu fui buscando práticas e conhecimentos que se integrassem, né? E sempre que eu encontrei no meio do caminho algo que não harmonizasse, eu optava por falar, bom, então isso não. É como se fosse, né? Trazendo para perto de você. E o resultado é que, assim, por exemplo, agora eu tô com 61 anos, né? Então eu digo que eu já tô num momento, assim, de a mais. Agora aproveita. A partir de agora aproveita, né? Já acumulei bastante coisa até os 60, agora aproveita, aprofunda, que nem reler livros. Né? Você está fazendo um curso de filosofia, né? Tô fazendo um curso de filosofia, não que para, faltava né? nessa vida, faltava isso, que era um dos meus sonhos, né? Filosofia. E então, assim, desde os 60 eu me propus a fazer um trabalho mais autoral, né? A não ficar mais preocupada de falar, olha, isso é Pilates, isso é otonia, né? A não ser, por exemplo, às vezes o SESC me chama para dar uma aula de otonia. Então, nesse momento, eu procuro dar uma aula, eu chamo de otonia pura, né? Porque eu sei dar uma aula de otonia pura. Sim. Né? E o resultado disso que tem acontecido, assim, agora, atualmente eu estou junto numa clínica, né? E após a pandemia também, surgiu uma procura muito maior para trabalhos individuais, por N razões, né? E assim, isso tem me enriquecido muito profissionalmente, porque o trabalho individual, eu posso trabalhar com muitas possibilidades dentro do que eu conheço, né? E para cada pessoa, dependendo de como a pessoa chega, de como a pessoa está, eu transformo, né? Então eu vou dar 2 exemplos. Você mesma. Sim. Né? Eneida começou comigo com um Pilates, que sempre foi Pilates. Sim. Né? Agora nós duas estamos fazendo musculação. Isso é uma coisa que acontece com as minhas alunas. Hoje, quando eu me preparei para vir para cá, teve uma época que eu quis fazer tear, né? Parceria com 6 alunas, a gente foi fazer curso de tear juntas, compramos os teares juntas, né? Então isso é muito legal, porque eu não quero perder o que eu estava falando antes, mas assim, é essa capacidade da gente desenvolver as nossas potências. Eu trabalho com dança, mas eu trabalho com música, ao mesmo tempo eu faço crochê, eu gosto de fazer tear, né? Nós somos infinitas possibilidades. E a nossa cultura, ela é obtusa, né? Você tem que escolher uma coisa. Da especialidade, não é? Né? E eu lembro que você falou, dando exemplo de alguém também, eu tenho que escolher uma profissão. Mas você é muito, muito novo, muito nova, né? Tem muitas possibilidades e a gente fica, porque eu vou abandonar a faculdade, porque eu vou seguir outro caminho.
Não tem isso, né? É. Quanto que a gente já começou Pode ir antes? integrando, né? as Nossa, experiências. não é? Que para mim foi exatamente isso que foi acontecendo. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Um jogo de dominó, onde as peças foram se encaixando. Agora, com a idade que eu tô, né? Com o amadurecimento, eu consigo olhar mais para esse painel e até entender como ele funcionou. E sabendo que nesse painel teve muitos momentos que eu escolhi não continuar. Que nem ficou muito claro quando eu fui tentar ser bailarina em São Paulo, né? Bailarina clássica. Daí Antes de começar essa... toda essa parte terapêutica. Primeiro eu fui para São Paulo e vou ser bailarina, aquele, né? Tá. Daí, por acaso, eu fazia aula, eu não esqueço disso, atrás de uma bailarina, que nas costas dela tinha agulha de acupuntura em cada vértebra. Parecia filme de terror. E daí eu fazia aula atrás dela, né, e eu ficava pensando, cara, é isso que eu quero. Eu vou ficar assim, né? Falei, cara, não é isso bem que eu queria, né? Bom, e daí voltando, porque eu consegui não perder o link, né? Que nem com você também, você estava fazendo pilates, daí nós duas começamos a fazer musculação, na hora caiu a minha ficha. Eu falei, bom, a Eneida agora tem outras necessidades, né? Daí a gente teve uma conversa, a gente começou a trabalhar complementando mais de forma consciente. Eu acho isso também muito importante. Eu poderia estar em você, você nem perceber, ou você perceber, enfim. Mas eu gosto dessa coisa da conversa, isso faz parte. Né? Esse curso de filosofia que eu estou fazendo agora fala muito dessa questão do intelecto, né? Como é que você está pensando sobre isso, enfim, né? Essa dialética. E outra coisa que acontece, por exemplo, sexta-feira à tarde eu dou aula para 2 pessoas que me procuraram porque queriam eutonia. As 2 são quase a mesma faixa etária, mesmo perfil, só que é muito impressionante. Assim. Para cada uma delas é uma experiência que é única. Né? Ela não dá para ser igual. Porque Elas não fazem juntas? Elas fazem juntas? Elas fazem individualmente. Individualmente. É que assim, uma é às 5h30, outra às 6h30. Tá. Né? Daí na minha mente sempre fica assim, vai ser fácil, é a mesma aula, as 2 querem a mesma coisa. Mas não, é bom, né? Isso personalizado é um privilégio, né? É um privilégio. Não, e ter alguém que tenha essa percepção aguçada de saber de conduzir e saber que prática ou que elementos de tais práticas podem ser combinados para ser melhor para aquele aluno. Para aquele momento daquele aluno. Né? Porque precisa já tem uma presença. Né? Isso eu acho que precisa estar muito presente né? Na situação para perceber o outro, perceber as necessidades do outro, como o outro está se conduzindo. Não é? Isso eu fui adquirindo com a eutonia. Sim, eu falei, eutonia é o silenciar-se. Né? Então, por exemplo, né? E presença, verdade. Né? Porque a gente fala, e aí, tudo bem? Como tá você? Vira, olha o celular, nem espero que o outro responde como tá. Porque, como é que tá a pessoa? Né? É interessante, nós como eutonistas, quando uma vai falar com a outra, tem todo um cuidado. Olá, boa tarde, tudo bem? Você pode falar agora? Qual é o melhor horário? Sabe? É todo um ritual, assim, que deveria ser com todos nós, né? Um cuidado, sermos cuidadosos. Né? Que é presença. Agora, quando a pessoa vem, aliás, é o que a gente estava conversando, quando a pessoa te procura, geralmente eu acho que ela já pensa em uma prática, né? Eu quero pilates, eu quero eutonia, eu quero, né? E aí, ou não, a pessoa aparece e você monta, como é que a frase acontece? Que eu gosto de usar é assim, quais são suas necessidades? Porque a partir das necessidades, daí pode surgir várias... Por exemplo, eu tenho uma senhora que trabalha comigo, que faz aula comigo, às vezes há muitos anos já, né? E quando ela começou a fazer individual, o que ela queria? Célia, vai nascer a minha primeira neta. Eu quero poder brincar com ela no chão. Era essa a necessidade dela. É uma espécie de propósito, né? Que ela tinha naquele momento. Né? Falei, então vamos trabalhar, né? Então a gente trabalhou bastante chão, bola, né?
E hoje a neta dela, acho que tá com uns 3, 4 aninhos, alguma coisa assim. E a coisa que ela mais gosta de falar é que a neta fala: vovó, a senhora é a melhor pessoa para brincar. Né? E essa avó tá com 71 anos, né? Então, assim, ela tá podendo ser plena no que ela E queria. isso é qualidade de vida. Isso é qualidade né? de vida. Eu acho que isso é qualidade de Isso é vida. qualidade de vida. Você ter um propósito, você buscar por isso, né? Isso. E conseguir realizar dentro das tuas possibilidades, que Sim. não são as mesmas de outra pessoa. né? Exatamente. Mas o importante, que nem hoje mesmo, eu estava dando uma aula individual para uma pessoa que tem mais limitações físicas, né? Daí teve uma hora que ela falou para mim: mas assim eu não consigo fazer. Eu falei: faça do seu jeito. O importante é que você estimule o seu corpo da forma como ele pode agora. E isso é uma coisa que a gente aprende muito na Eutonia. De novo, nós somos constante transformação. Né? Então, se você começa fazendo de um jeito, insiste, daqui a um tempo isso aí já vai estar acontecendo de outra forma. O que eu gostei na eutonia, não sei como é que você também vivenciou essa experiência, é essa consciência de como o seu corpo está naquele momento né, em que você se dispõe a estar ali fazendo a prática. Sim. Porque eu acho que quem vem da vivência acadêmica, né, de aula e tal, a gente tem um investimento né, muito intelectual, muito... E acho que a vida que a gente leva hoje tem muito isso, né? Te chama muito para toda uma questão de um pensar, de um opinar, você tem que ter, né, sobre tudo, sobre... E às vezes esse excesso até, né, assim, de demandas que são muito mais intelectuais ou mentais, vão silenciando muito a tua exatamente. capacidade de perceber o teu próprio Sim. corpo, né? E o corpo, ele é muito mais âncora, né? Da experiência Sim. mesmo, de quem você é, muitas vezes do que o pensamento, que falseia muito mais, Sim, né? sem dúvida, né? Te engana muito mais. Muito mais. Eu vou dar um exemplo bem simples, bem prático. Por exemplo, uma aula de musculação, né? Numa aula de musculação, você não tem, geralmente, a pessoa que está te acompanhando o tempo todo, numa academia, né? A não ser que você esteja um personal. Mas, com a sua consciência de corpo, é muito difícil você se machucar. Eu sou uma, assim, eu sento, primeira coisa, preciso puxar mais aqui. Isso aqui precisa estar mais alto, isso aqui está mais baixo. E assim, é certeza, quando tudo eu arrumei, falo, nossa, o movimento sai perfeito. Né? Então, essa consciência do corpo, ela facilita em duas coisas. Uma, né, quando você vai fazer alguma prática, que seja caminhar, nadar, enfim, você já vai ter incorporado uma consciência que te protege mais, que você... E outra, confiança. Por exemplo, para pessoas com mais idade, né? Readquirir autoconfiança. Física e mental. E eu já conversei muito com uma aluna, essa mesmo, né? Que a netinha foi passar por uma cirurgia e ela ficou muito insegura, tal. Daí ela falou uma palavra que para mim está sendo uma autodescoberta esse ano, que é fé. Né? Ter fé, não fé religiosa. Fé em algo, em alguma coisa. Né? Então, se você tem fé, você... Que nem teve uma aluna também, que falou, Célia, foi impressionante, aquilo que você falou para mim, eu vou caminhar, eu vou sentir dor. Eu falei, isso eu aprendi com a Kundalini, que é a gente modificar os nossos padrões mentais. Nós criamos padrões mentais o tempo todo. Quanto mais a gente fica consciente do padrão mental que a gente está tendo, existem mecanismos respiratórios, mantras, né, que vão ajudar a pessoa a modificar esse padrão. Isso deve ser difícil, né? Ter consciência do padrão mental. Não. Não, É difícil quando você não conhece. consciência? Ah, É difícil sim. quando você não conhece. Quando, por exemplo, aqui, ó, falei agora, vocês dois estão ouvindo, eles também. De alguma forma, isso aí fica na cabeça de cada um que ouviu. Esse padrão mental. E eu tô aqui pensando, padrão mental, qual será o meu? O que eu tô fazendo? Os nossos são vários, Vários, né? né? Mas Vários. Para diferentes assuntos, né? Eu acho que Ó, vou dar um exemplo bem simples. Antigamente, quando eu era mais nova,
que eu ainda estava menos evoluída, eu lembro que eu tinha passarinho em gaiola. Tenho até vergonha de falar isso agora. Eu tinha, por quê? Meu pai tinha. Isso era comum na minha família. Aí eu tinha um amigo, tenho até hoje, artista bem, ele entrava na minha casa e falava, Célia, eu não acredito, você não combina com passarinho na gaiola. E isso criava uma crise em mim, porque meu pai era legal com os passarinhos, né? Porque, Eram bem cuidadinhos, né? Eram os bem passarinhos. cuidadinhos. Comprava umas gaiolas bonitas, grande, colorida. Né? Até que você fala assim, peraí, é que nem fumar cigarro, qualquer coisa que você queira mudar, né? Daí isso começou a me incomodar. Quando começa a incomodar, é o melhor momento, que daí você craquelou aquela padrão, tua... né, que tá ali. O padrão conseguiu ser craquelado. Fala, será que dá para ser diferente, né? Pois é, a crise é um momento de mudar, né? De possibilidade de mudança, né? Pode ser que não pode mude ser que nada. não, mudar. Tem coisas que são muito que nem eu tingi cabelo muitos anos. Daí eu comecei a ir para alimentação crua, alimentação saudável, eram umas aulas super assim legais no mato, né? Beleza. Até que eu tava numa vivência como essa, eu fui no banheiro escovar os dentes. Quando eu olhei para mim, o cabelo pintado de vermelho, né? Eu falei, cara, mas que discordância. Por que você tá comendo alimento cru se você fica pondo tinta pertinho do seu cérebro? Podia mudar? Podia. Mudei. Né? Então, e assim, eu sei que vocês não me perguntaram isso, né? Mas mudar padrão, ontem eu vi isso na minha aula de filosofia, eu já sei disso há muito tempo, é você treinar desapego. A gente tem que desapegar de muita coisa, muitos padrões. Por isso é tão difícil, né? Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil. Porque o apego, né, é uma coisa que a gente tem... Porque parece que desapegar, isso eu ouço muito de alunos, muitas vezes, e até dos filhos, assim, né? Mas aí ainda serei eu, né? A gente tem uma ideia, que eu acho que é equivocada, de que eu sou as coisas nas quais eu tô apegada, não é? Elas representam um pouco. Né? Então, mas aí elas a busca... Representam, mas não necessariamente elas são, né? Daí tem esse mantra aqui da Kundalini, que é Satnam, que significa a busca da verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade é a nossa mais pura essência. Pura não de anjinho, de pureza, né? Mas é a pura, é a mais... Né? Então, para a gente chegar nessa experiência, a gente tem que ir desapegando. Desgrudando. Né? Até de quem a gente acredita que a gente é, né? Para descobrir, na verdade, quem a gente pode ser, né? Dentro das perspectivas do corpo. Nossa, que coisa difícil, gente. Não é? Sabe por quê? É libertador, mas é libertador. Mas é uma meta extraordinária. É libertador. Claro, mas é por aí que eu queria, assim, abordar. Porque, assim, o balé... Eu acho lindo, né? Isso não é questão de... Mas... ou mesmo, você fez matemática, né? Então, são fórmulas. São fórmulas. Você põe lá os dados e a fórmula... Quer dizer, o cara que pensou naquilo, ou a mulher que pensou naquilo, né? Criatividade, tudo precisa ter. Isso na pesquisa, né? Mas eu digo, a partir que tem a fórmula, você põe os dados ali, sai aquela, né? Na física também é assim, o balé é tudo rígido, né? E a transição que foi feita para a espontaneidade, não que não tenha método, não é isso. A expressividade. Que não tenha conhecimento por trás, que não tenha pesquisa, mas assim, a espontaneidade, esse viés que eu queria trazer, da libertação, né? Você tem essa... Não sei se eu estou conseguindo passar tudo que eu tô querendo. Essa clareza? Sim. De algo fixo, na caixinha, para algo... E aí não são só as práticas terapêuticas de corpo, né? Corporais, mas a sua expressão como dançarina, né? Que passou a ser uma dança contemporânea, né, como artista,
Porque tem esse viés artístico. A gente falou só da terapia, né? Da terapeuta. Eu digo assim, dessa libertação, né? Então, daí assim, é muito legal, porque daí a gente traz outras pessoas também, né? Então, o meu começo realmente foi a dança, balé clássico, mas depois eu comecei a ir para dança moderna, né? Que é uma técnica que trabalha muito chão, Martha Graham. Então, eu saí do pé e fui para o quadril. Isso parece que não é nada, mas é uma grande mudança, né? E eu lembro que tinham colegas minhas que estavam fazendo essas transições comigo. Só que a maioria não deu continuidade, porque também vem aquela ideia, a idade, né? Ideia. Ó, sem querer eu falei falando. A idade. Que a pessoa acha que tem que casar, que tem que ter filho, por isso que é uma ideia. Né? A minha mente não ocupou essa ideia. Então eu segui em frente. E assim, e essas experiências, elas mexem muito com a gente. Porque daí você tem que abrir mão do que você era antes. Então, antes era uma bailarina que fazia as coisas em pé. Agora eu tô no chão, né? Então, muda. Falando assim parece fácil, mas você tem que mudar um monte de coisa sua. Você tem que deixar de se apoiar em certas coisas que você se apoiava antes, porque aquilo agora não tem valor nisso, né? Para você conhecer algo diferente. Então, a primeira transição foi do balé italiano falando. A primeira transição foi do balé clássico para a dança moderna. Então, o balé clássico é essa coisa de escapar do chão, né, um ser flutuante, aéreo, né, e vir para a terra, para o chão, né. Nesse processo, eu conheci também pessoas que me ajudaram muito nessa transformação, né. E, então, veio a Sônia Mota, que está até hoje aqui, que começou a trazer outras formas, sabe, isso que você falou da eutonia, né, que não é só fazer um movimento, é como. Eutonia sempre vem a palavra como eu estou fazendo, como eu estou sentindo. Porque senão a gente vai tudo no mecânico e faz, né? Mas quando você começa a trazer essa outra qualidade de estar fazendo e sentindo e percebendo o que está dando resultado, de que forma, né? Isso transforma muito mais. Então eu encontrei essas pessoas que começaram a me mostrar esse outro caminho, né? E daí veio surgindo essa parte mais terapêutica, né? Eutonia, eu sempre falo. Eutonia veio para mim assim, porque era para vir, entendeu? Foi bem mágico como que chegou, né? Então, primeiro veio essa dança moderna. Foi. Aí depois... Mas você cria ainda, né? Sim, tem grupos, crio, né? trabalho. Você trabalha com outras pessoas, também, né? Então, agora eu já me vejo mais como uma artista de multilinguagem, que eu trabalho com multilinguagem, né? A minha dança hoje em dia, ela está mais próximo sempre de uma relação de contato e improvisação, que também muita gente não entende o que é isso. As pessoas acham que eutonia é para relaxar, que yoga é para descansar e que improvisa faz qualquer coisa. Não é assim, né? Não é assim. Improviso tem várias técnicas, mesmo na eutonia tem contato. E então eu gosto dessa linguagem, né? Eu não gosto mais de palco. Eu gosto quando meus trabalhos acontecem na natureza ou em parques, em situações que o público está agregado, está junto, né? Eu trabalho com multiartistas, então com quem eu menos trabalho são pessoas de dança. Eu trabalho muito com artista plástico, com músicos, né? Recentemente você se apresentou, né? No teatro, né? Municipal, com uma banda, né? E Márcio, né? Márcio Bastos, né? Márcio Barreto. Barreto. Daí tem o movimento do Márcio Barreto, né? Que é do Percutindo Mundos, que no início era um grupo de músicos não músicos, que criavam música, né? Que teve como padrinho Gilberto Mendes, que é um padrinho respeitável. Que padrinho de respeito. E eu pude vivenciar essa experiência durante 7 anos. Eu sempre falo que 7 anos é um número muito interessante, né? De você viver alguma coisa, uma coisa que começa a te pertencer. E daí também veio toda uma abordagem, toda uma questão de ancestralidade, de você se permitir
esse nível de conexão, né? Eu lembro a primeira vez que eu toquei um tambor, eu sentia que não era só a minha mão, tinha mais mãos ali comigo, né? Então essa experiência ela começa a fazer você ver e falar, caramba, tem coisas maiores aí, né? E daí você vai se abrindo para isso e vai vivendo isso, né? E artisticamente para mim é muito isso, assim. Eu atuo muito mais como terapeuta hoje em dia, né? Ou educadora corporal. Tem as vivências que eu dou, que eu falo que são vivências mais amplas, de sábado, onde a gente integra mais toda essa alquimia, né? E artisticamente é o meu momento, assim, de total liberdade, né? Eu costumo trabalhar com pessoas também que pensam como eu. Então, o meu trabalho artístico é muito harmônico, né? É uma coisa de conexão muito forte. Às vezes não precisa falar, a coisa já está acontecendo. E atualmente eu estou com 3 trabalhos, que é o percutindo com música e também com a parte de dança, daí sempre mais orientado para a questão da cultura caiçara, né? Eu tenho um outro grupo que é com uma artista plástica, a Natália Brescancini, que a gente já tem um trabalho que já tem 7 anos, que é o Tramar. Que se apresentou, né? Vocês se apresentaram? Isso. Onde foi? Foi no Sesc São José dos Campos. São José dos Campos. O Sesc legal, gosta muito desse trabalho. O Sesc tem um espaço aberto, né? Para as improvisações, para as experimentações. E é um trabalho que a gente cria uma trama, né? Com barbantes. Lindas e faz as pessoas interagirem. É muito legal. E daí agora eu estou num outro trabalho com a Estela, com a Biga Apps, né? Que é uma pesquisa que eu acho fundamental, que é já resultado de tudo isso aí com o corpo, que é um conceito que é corpo-território, né? Que é a ocupação através dos corpos nesses diversos territórios, né? E o primeiro a gente elegeu o mangue, a importância da gente trazer a atenção para o mangue, o que é o mangue, qual o significado, né? Que eu sempre falo, eu sou uma santista da praia. Então, é muito interessante, eu venho sempre com essa ideia, né? A gente mora numa ilha, né? Mas a maioria vivencia 50% dessa ilha, né? Ah, sim. E aquilo praia, que a gente estava conversando antes, né? Se a minha percepção que eu tenho é essa, isso está em mim toda. Né? A partir do momento que eu começo a entender que realmente eu moro numa ilha, essa ilha tem todo um continente, né? É lógico que isso vai mudando em mim. E você vê com a realidade, né? A gente sempre avalia a realidade sob um determinado ponto de vista. A partir de um lugar que tem a ver com a nossa história, com a nossa cultura, com o nosso modo de ser, né? E a gente, então, avalia e conclui sobre essa realidade. Mas ela é muito mais diversa e rica do que o que a gente é capaz de perceber. E ampla também, né? E ampla, E atualmente, né, que eu falo que eu estou na fase de aposentada que continua trabalhando porque gosta do que faz, né? Eu brinquei com uma aluna, porque com ela, por exemplo, eu estou trabalhando uma técnica de dança, que na verdade eu dei há muitos anos atrás, quando tinha uma faculdade de dança aqui em Santos. Olha só. Que coisa não que tem legal. mais, né? Isso é uma perda. Que perda. Grande. Então eu dava aula de dança moderna, uma técnica específica e tal. E com essa aluna, agora que veio procurar a eutonia, eu falei, por que não começar, que é uma técnica que trabalha muito chão, rolamento no chão, contato do corpo com o chão, né? E para ela, já 2 vezes que ela fala isso para mim, falou, Célia, eu tô tendo umas experiências aqui que eu nunca pensei em ter. Mas é verdade. E eu acho isso tão rico, porque eu falo, simplesmente é porque eu tive, há muitos anos atrás, eu tive isso. E tive por um bom tempo, né? É que tem coisas que eu vivenciei que eu acabo não aplicando, porque, né, às vezes a pessoa está precisando disso, daquilo e tal. Aí quando a pessoa está muito bem, eu sempre falo, quando está bem, vamos subir degraus. Vamos evoluir. Quando está bem, aproveita o momento, que é o momento que a gente tem, né?
Porque é isso, a gente está com frio, com fome, ou com dor, a gente precisa resolver isso mais básico. Quando tudo isso está mais harmonizado, agora a gente pode, né? E pode o quê? De novo, vou falar isso. É explorar mais as nossas potências. Então, por exemplo, antes da pandemia, eu era bailarina, coreógrafa, pesquisadora dentro da área. Durante a pandemia, eu tive que ser fotógrafa, tive que ser videomaker, tive que editar, tive que fazer tudo isso. E eu ainda consegui fazer 3 trabalhos de dança, onde eu fotografei, filmei, emitida, ainda fiz som, né? E ainda consegui ganhar dinheiro com isso. Sobreviver, né? Sobreviver. E esse é um princípio, Eneida. Eu sempre defendo. Eutonia é aprender a se adaptar da melhor forma possível a cada situação. Se adaptar não é ficar apertada e presa, esperando o negócio passar. Talvez o negócio não passe. Uhum. Né? Então, como se adaptar a isso? Tem uma coisa que você falou mais rápido, mas que para mim é sempre legal, porque tem uma dimensão social também. Quando você fala essa coisa da dança num espaço, que é um espaço mais público, que é um parque, que é uma praça, eu acho que é super interessante a gente pensar como hoje é raro, né, da gente poder levar isso para um público mais amplo, um público que talvez não entrasse num teatro. A gente tem, né, as pesquisas mostram que no Brasil o número de pessoas que frequentam museus, teatros, espetáculos de dança é um número muito restrito, que acaba transformando essas práticas em coisas muito elitizadas, né? Então, quando você traz essa dimensão, né, que hoje é muito mais interessante para você levar para uma praça, levar para um espaço público, isso para mim tem uma conotação muito importante, né, que é de recolocar, seja a dança, seja alguma outra forma de arte, na própria vida, para que outras pessoas possam perceber. Eu sempre penso em alguém que está passando e que vê a dança e que se pergunta mesmo, olha, como é que é isso? Né? Eu poderia também fazer isso? Que sensação isso pode me trazer? Não é? Que prazer é esse de ver, né, de se mover? E das várias vezes que eu tive a oportunidade de ver pessoas, né, se apresentando, você olha em volta, e principalmente crianças, e às vezes pessoas que começam a dançar também. Né? Então aí você sai daquela bolha, né, de que a arte é para os iniciados, que a arte é alguma coisa profundamente elitizada, e você começa a fazer esse movimento, né, de recolocar na vida das pessoas para trazer qualidade de vida, que é, né, a meta. E é interessante porque é interativo, né? Inclusive, o público não é passivo assistindo, ele interage. Essa da trama é isso, né? As pessoas começam a brincar com as cordas ali coloridas que chamam atenção. Então sai da passividade de ser ator, né? Ser protagonista, construtor também. Isso, inclusive, desperta o outro lado, né? Desperta, puxa, aquilo... Possibilidades, né? De explorar, né, a criatividade. Uma consciência. Que nem tem uma coisa muito interessante, que criança, quando entra na trama de fios, somente meninos, geralmente viram pra gente e falam, tia, não pode encostar, né? Adoro responder. Não, aqui é pra encostar, aqui é pra puxar, é pra passar por baixo, é pra experimentar, pra experimentar. Porque criança é sempre assim, não faz isso, não encosta aqui. Sempre eu não, fica quieto. Mesmo no campo da arte, né? O museu é a prodispõe põe a mão para trás quase, né? Amarra a mão da criança, não pode encostar em nada, né? Agora, isso que vocês estavam falando, a área da dança também evoluiu muito. É que pessoas que não são muito da área acabam não conseguindo acompanhar essa evolução, né? Mas hoje em dia... o corpo de alguém que dança não é mais aquele corpo que a gente está acostumado.
do imaginário popular, né? Aquele corpo da bailarina clássica. Hoje que eu em acho dia, qualquer corpo, né? De todas as formas, né? Com todas as suas diferenças, tudo isso está sendo muito bem-vindo na dança. Isso, graças a Deus, melhorou muito. Muito é bom, né? Você não excluir nada, né? Não excluir ninguém, porque eu não tenho aquele corpo, eu não tenho aquela, então eu não posso me encaixar, eu não me encaixo nisso aqui, não tenho Isso, um perfil, isso é horrível, né? Você democratizar Isso. a experiência, a experiência, né? Então, a eutonia, ela vivência. vem muito com essa possibilidade. Tanto que eu fui dar uma vivência agora no Sesc de Santos, né? E foi uma moça que me chamou a atenção. Ela virou para mim e falou assim, antes de começar, esse trabalho é inclusivo? Nossa, eu lembro quando ela falou, quase que eu dei um beijo. Falei, ai, obrigada. Eutonia totalmente né? A única questão da eutonia é se a pessoa tiver um problema de audição, por se tratar em grupo, a aula é toda feita na palavra, né? A gente não mostra com o corpo, é tudo conduzido pela palavra. Então, se a pessoa tiver algum problema de audição, por ser grupo, daí teria algum problema. Teria que fazer individual, toque, né? Mas de resto, assim... Mas que pode ser superado também, Mas né? pode, Assim, não é sim. não chega a ser um Não. impedimento, Não. né? Mas é mais talvez uma adaptação aí que Por quê? precisa. Porque a ideia é você evoluir dentro das suas possibilidades, seja elas quais forem. Quais forem, né? E seja o corpo que for, né? Uma vez eu trabalhei com um rapaz que ele teve paralisia infantil e ele era nadador olímpico. E um médico chegou para ele e falou assim, olha, você chegou no máximo das suas possibilidades. Puxa. Alguém que fecha uma porta, né? Ele, por alguma razão, não sei qual, a necessidade, talvez, provavelmente, ele falou para ele mesmo, ele falou, não, eu vou tentar buscar um caminho que me ajude. Daí ele começou com yoga, né, não comigo, e essa professora de yoga conhecia meu trabalho, e daí ele veio comigo, né? Porque as nossas possibilidades de evoluir, elas estão sempre abertas, né? Que nem, por exemplo, eu não sabia. Eu lembro, a primeira vez que eu fui tirar uma foto de mim mesma, eu fui perguntar pro meu sobrinho, que tem 30 anos, eu falei, Felipe, como é que eu vou tirar uma foto de mim mesma? Achei a coisa mais difícil do mundo. Não selfie, mas dançando, né? Como é que eu faço isso? Né? Então, assim, eu não tinha essa capacidade. Eu não tenho vergonha de dizer que não tinha. Eu não tinha mesmo, nunca precisei. Eu sempre tinha alguém que me fotografava quando estava dançando. Por que eu precisaria isso? Né? A necessidade me fez ter que aprender. Tem que aprender. Né? Só que é muito gostoso, porque para mim tem coisas que eu aprendo, eu começo a gostar tanto, que daí eu falo que é os vícios do bem, né? Então, vocês viram, eu cheguei aqui e já falei, posso fotografar, né? Daqui a pouco chego em casa... Já Tenho nada para fazer, eu faço um videozinho, coloco um som. Ô, Célia, é a própria história, né, da criadora da eutonia, né? Disseram quanto tempo ela tinha de vida, os médicos disseram que ela ia ter. Quanto tempo? Não, seria tem um mais legal, que é assim, que seria bom ela casar com um homem rico e morar na Suíça. Essa eu acho bem legal. Falaram para ela, né? E ela tinha pouco tempo de vida. E ela criou, quer dizer, a limitação dela era aquela, naquela hora era ali, né? E ela conseguiu ultrapassar e muito superar todas as expectativas. Criando, isso hoje em dia, para Criando todas as autonomia, situações, né? sabe? E faleceu com 80 e tantos anos. Não, e em tempos, né, com qualidade de vida. políticas tão na área da educação, eu que sou da área da educação, né, de políticas na área da educação, que são tão limitadoras, né, que pensam tanto assim, formar para o trabalho, você ter que, né, já ir escolhendo o que você vai fazer, que tipo de funcionário você vai ser. Isso me incomoda muito, porque eu acho que são práticas profundamente limitadoras, né, e que não te colocam numa condição de uma educação que te conduza para te dizer assim, você chegou nesse limite? Tá, então agora vamos ver para onde você pode ir. Né? Não é libertadora, chegou aqui, né? vamos ver para onde você consegue avançar. Né?
Eu tenho um filho que tem um diagnóstico de autismo, assim, e a grande preocupação de assumir ou não o diagnóstico era isso, assim, para a gente dizer, o diagnóstico é uma limitação, né? E não é de jeito nenhum, pelo contrário, aí eu é que tenho que correr para acompanhá-lo, entendeu? Porque a gente está sempre, não tem limitação. Você pode ter um impedimento que é físico, que é intelectual, mas ele não te define, entendeu? Essa experiência com meu filho, uma coisa que foi muito forte foi começar a entender isso e convivendo com outras pessoas, né, que também trazem algum tipo de limitação, seja por diagnóstico, seja... Aquilo não é você. Aquilo é um aspecto da tua vida, mas não te limita. Entendeu? Diz que você só pode ir até ali. Quem diz? Isso. Quando você chegar ali, você olha para frente. Eu acho importante isso, você falando que não te define. Um filme, lembra, Célia, um filme que a Célia veio contando sobre uma questão, uma doença que é pouco discutida, né, pelo menos em filmes, que era psicopatia. Esse filme é muito bom. O rapaz era psicopata, então dá toda a dificuldade dele na escola, no ambiente familiar, inclusive, e a mãe diz para ele, a doença não é você. É você. Então a doença, essa característica, não te define. Esse filme, eu quando eu vi esse filme, eu falei, tinha que passar em escola, sabe? Porque é outra... Eu não conheço o filme, mas é uma fala que eu tenho ouvido muito. E nesse filme ele fala muito da questão, que a questão dele é química. A gente esquece da química, né? Que nem eu sou formada em matemática. Física e química são minhas parceiras. E a gente esquece da questão química, né? Então, muito das nossas reações, ações, tem muito a ver com a nossa química também. Sim. Né? Então, às vezes, por exemplo, no caso dele, era uma questão química. O cérebro dava lá umas horas em que ele entrava numa... Né? E daí, de novo, volta a questão do padrão mental. Né? Tudo é padrão mental. Né? E daí, por exemplo, a Kundalini, ela é uma proposta muito forte, que tem muitas meditações, muita técnica respiratória, né? Que nem hoje uma aluna pediu individual para mim de respiração. Adoro essas individuais, que vê umas coisas assim, quero brincar com a minha neta, quero respirar, né? E, assim, na minha experiência até hoje, a respiração é a grande chave de transformação. Né? E por que meditar, por exemplo, meditar, tem a meditação mais conhecida, que é do Hatha, que eu sempre falo que é a meditação silenciosa, que é você sentar, buscando que o seu corpo esteja expandido, trabalhar a respiração, de preferência de olhos fechados, né, e fazer sua energia circular. Isso é ótimo. Na Kundalini, já tem as respirações que são ativas, que a Kundalini é um yoga que veio mais dos guerreiros, né, e é falado que o Hatha é mais dos monges, né. Então, como a gente treina também o nosso guerreiro para a gente se sustentar nessa nossa vida, que é totalmente um looping, né? Que nem de vez em quando eu esqueço, eu vou comer alguma coisa, ligo a TV, tá no jornal. É você comendo, né? Você se alimentando e aquele looping, matou, morreu, as emoções não sei quem, né? Então, por exemplo, no yoga, né, práticas respiratórias, que nem permanência, equilíbrio, não é equilibrar só seu corpinho e ficar parado, né? É isso. E aí nas turbulências, como é que a gente se autossustenta nas turbulências? Quando tá tudo fácil, que tá subindo degrau, beleza. E aí, quando é que tá no... né, o que te sustenta? Então, trabalhar o corpo também com essa consciência traz qualidade de vida. Com certeza. Né? Com certeza. Célia, me diga uma coisa, quais são as suas expectativas daqui pro futuro, seus projetos, o que é que você está esperando daqui para frente? Então, eu tô desejando muita plenitude, muita paz, né, para poder continuar esse meu trabalho, que eu gosto muito, né?
Eu brinquei, eu falei, eu fiz um pacto com Deus, para Ele me manter bem e eu, em resposta, eu tento ser o melhor possível para os outros. E que isso seja suficiente, né? Eu sinto, assim, que eu tô no meu melhor momento, assim, né? Profissional, no sentido de amadurecimento, de mais tranquilidade, sabe? Isso é importante, né? Para viver os processos. E artisticamente, eu sempre estou colando em alguém, porque eu não sou tão ativa artisticamente, é por opção, né? Porque eu já tenho que dar conta de muita coisa no meu trabalho. Então é mais nas parcerias mesmo. Daí eu sempre brinco, falo, querendo alguma coisa me chama, me convida, né? Porque a arte para mim, ele é o meu momento mais lúdico não só de brincar, mas de liberdade, de experimento, né? Você pode experimentar mais, você pode se arriscar. E essa experiência de experimentar e arriscar é que dá condições da gente conhecer coisa nova, porque senão a gente fica muito linear, né? Sempre brinco, filme, quando a pessoa tá lá no hospital e a maquininha fez assim, ó, morreu, né? Então essa vida assim muito linear também, né? Então, eu sempre que eu tenho uma apresentação de dança, que nem hoje mesmo, convite para vir para cá, quebrou aquela né? Isso cotidiano. É bom, eu gosto do cotidiano, eu sou Capricórnio com descendente em peixes, então eu gosto do cotidiano, mas o meu peixe gosta das flutuações, que as flutuações fazem a gente sair e voltar, que nem feriado, né? Tem gente que consegue reclamar de feriado, eu acho feriado muito saudável, porque quebra as nossas rotinas, para quem tem rotina, né? Quem não tem rotina, lógico. Mas para quem tem uma rotina, assim, quebra o fluxo, cria novas possibilidades, né? Legal. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final, né? Muito papo, né? Muita coisa boa. Aninha, você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a conversa. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente está conversando, está pensando, né? Então, esse momento é um momento de diálogo, mas ao mesmo tempo que a gente está dialogando, a cabeça da gente não para, né? E está revendo coisas. Então, só agradecer, foi ótimo. Obrigada. Celinha, quer falar mais alguma coisa? Agora me veio... Não, sim, não esqueça de falar também como que as pessoas te encontram. Isso. Porque agora me veio uma coisa assim, eu realmente relaxei aqui. Eu fui para uma coisa mais de reflexão, de bate-papo, de pensamento, né? Não era tanto uma preocupação, olha, assim, assado, mesmo porque eu não acredito nisso, em verdades absolutas. E o que eu queria falar é isso, assim, se quem está ouvindo, que alguém está ouvindo, alguém existe, e que de alguma forma se sentiu tocada ou tocado por toda essa conversa, né? Venha experimentar as práticas, né? Venha viver essa experiência, né? Não fica pensando tanto. Sentiu. Se permitir, né? Eu acho que é uma experiência de se permitir vivenciar esse corpo, né? Pode te proporcionar muito prazer, muita alegria, muita descoberta. O corpo é para ter prazer, a vida é para ser prazerosa, né? Eu tô entendendo que a alma gosta de ser feliz. Né? Então, como é que a gente deixa a nossa alma mais feliz? Né? Eu venho de uma tradição portuguesa, meu avô é português. Cultura portuguesa é sofrência, né? Para ser feliz tem que sofrer. Eu me libertei dessa. Né? O sofrimento, ele ajuda na evolução, piriri paroró, ele existe, porque a vida tem tudo. Mas a alegria também. Mas a alegria também. Celebrar, né? A cultura caiçara. A vida também. Celebra muito. E nem hoje mesmo eu brinquei, né? Quando sair daqui, eu quero celebrar. Mas é uma coisa muito judaico-cristã, né? Essa ideia de que você né? Só o sofrimento. Mesmo na prática corporal, né? Também, que sim, tem, né? A gente acha que não, mas tem também. Você vai fazer aula para sentir prazer? Como assim? Como assim, né? Mas e aí, Célia, como é que o pessoal te acha? Tá. Então, depois da pandemia, eu mudei de bairro na cidade,
né? Eu fiquei muitos anos lá na região da Aparecida, Sesc, porque eu comecei a dar aula no Sesc aqui de Santos. E depois eu fiquei próximo de lá, no Oswaldo Cochrane, lá eu fiquei 18 anos, né? E agora eu tô aqui no Gonzaga, aqui, que não é aqui, eu estou no Gonzaga, na Tolentino Filgueiras, número 21, e o contato é esse, que aqui deu o WhatsApp. Pode ser, né? No Instagram. Contato no Instagram. Que é... Eu acho que é Espaço Corpo, eu não guardo, acho que é algo assim. Procurar Célia Faustino, né? Né? E acho que o mais importante é isso, se a pessoa se sentiu tocada, né? Venha conhecer o trabalho. Eu sempre coloco, venha conhecer a nossa proposta, eu falo. Né? No Face, tem Face? Tem Instagram, Face, tem Instagram. Mas eu vou vou fazer uma brincadeira com a Célia, porque eu queria achá-la, e no Face o endereço é outro. É verdade. E aí eu demorei, eu consegui falar com ela pelo WhatsApp, então era bom você colocar do espaço, o telefone do espaço, alguma coisa assim. Então, porque essas coisas aí, às vezes, eu já tentei modificar o endereço, não sei por que não modifica, né? Então, é Espaço do Corpo, Célia Faustino, Rua Tolentino Filgueiras, número 21, WhatsApp 13 997 33 9962. WhatsApp é a melhor forma de me encontrar. Dá para perceber. Bom, meninas, agradecer, viu, a presença de vocês. Foi ótimo. A gente pode continuar, né, esse bate-papo outro dia. Agradecer vocês também que estão aqui com a gente. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho. Vai ter muita coisa legal. Vocês já sabem disso, tá certo? Então, até a próxima quinta. Valeu!